Então me fala, qual é a dúvida que você tem, o que é que você gostaria de perguntar? Eu tive uma depressão bem forte, há 2 anos atrás eu surtei, daí não queria mais essa dor e nem essa vida. E daí acabei saindo da casa dos meus pais, que eu morava com eles, né? Eles moram numa casa na frente e eu atrás. E daí eu tive uma crise bem forte, assim, que daí eu já estava com 6 meses na cama, sem vontade de fazer nada, e só fazia as coisas pro meu marido mesmo, e o resto nada mais tinha vontade, sabe? E daí nesse dia eu fiquei bem mal, daí o meu marido chamou uma sobrinha minha, que é a minha filha do coração, e daí ela disse para ele, pode sair daí com a minha tia, tira ela daí agora e vamos fazer a vida de vocês em outro lugar. Porque eu sempre cuidei dos meus pais desde sempre, né? Quando eu tinha 14 anos, meu pai foi embora daqui de Joinville, onde a gente morava. Hoje eu estou em Joinville para levar eles nos médicos, tudo, mas eu moro em Cascavel, na verdade. E daí eu sempre cuidei deles. E eu sou uma filha temporona, depois do meu irmão, nós temos 7 anos de diferença, eu e meu irmão, os outros meus irmãos é 1 ano, 2 anos, né? E desde sempre eu cuidei deles, assim, eu já tive um primeiro casamento, mas mesmo assim, morando do outro lado da cidade, era eu que tinha que atravessar a cidade toda, pegar meu pai e minha mãe, levar para o hospital, depois de volta, entendeu? Meus irmãos sempre foram, assim, bem acomodados. Um pouco culpa deles, porque eu acho que todos são filhos e todos tiveram as mesmas coisas, ganharam as mesmas coisas, e outra porque talvez eu, né, me disponibilizei muito para isso, eu me permiti isso, né? Então eu cheguei numa fase que eu não consegui mais, sabe? Depois da pandemia mesmo, começou a pandemia, daí que tudo piorou. Meus pais são idosos, meu pai tem 85, minha mãe vai fazer 80 agora. Assim, tem uma vida boa, eles se governam ainda, tudo. Claro, já começam a ter suas restrições, né? É muito complicado, assim, porque tudo é eu, e daí me sufoco o dia inteiro, 50 mil perguntas, e daí é bem complicado de lidar com isso. Eu comecei a pegar outras linhas, assim, eu tô fazendo constelação sistêmica, né? E hipnose também. Daí com a constelação eu aprendi bastante coisa, assim. E principalmente começar com a criança interior. Daí eu comecei com as constelações, mas eu tenho uma certa dificuldade de aceitação, assim, de que eu tenho que carregar fardos que não são meus, né? Mas que vêm da minha ancestralidade, tá. Aí até comecei a fazer umas constelações comigo, com a monitora do nosso grupo, e eu vi que eu tinha bastante problema com a minha criança interior, né? E aí, quando eu voltei pro André Lima, foi quando eu vi a tua live lá da criança interior, né? Daí eu comecei fazendo lá e me ajudou muito, sabe? Porque depois de um tempo eu voltei a mexer com a constelação, minha autoconstelação, né? E graças a FT e, né, a Deus, claro, a minha criança já estava perto de mim, já estava olhando para mim, então já começou a me animar mais, assim, né? E enfim, daí eu comecei com a hipnose também, achei a hipnose mais fácil, porque aplicar a hipnose é mais fácil do que uma constelação, né? Porque ela é muito minucioso, assim, eu acho que eu tenho que estar um pouco mais curada para mexer na constelação, sabe? Então eu dei uma parada. E aí agora eu voltei para EFT, sabe? Mas tem momentos assim que eu começo, daqui a pouco eu já não quero mais, eu desanimo, daí acontece mais um monte de coisas, enfim, é bem complicado, assim. Eu queria, assim, me libertar disso tudo, sabe? Desse problema com meus pais e minha família, porque daí quando a gente tem esses problemas, daí a vida financeira é extremamente complicada, a vida profissional também, sabe? Nada prospera, nada vai para frente. Ou às vezes você dá 1, 2 passos, daqui a pouco volta 3, e isso desanima bastante, assim, sabe? Vamos lá, então. Você falou assim que desde sempre você cuida dos seus pais. Por que Sim. desde sempre? Como assim desde sempre? Porque eu acho que por eu ser a filha mais nova, eu fui a que casou mais tarde. Quando eu me separei a primeira vez, eu voltei para casa deles, sabe? Eu acho que a gente sempre teve um vínculo assim mais forte. Mas, E hoje, mas olha só. Uma coisa é você dizer assim, depois que os meus pais ficaram idosos, que adoeceram, aí eu assumi cuidados com ele. Outra coisa é você dizer que cuidou dele desde sempre.
O desde diferente. sempre, porque assim, ó, como eu morei muito tempo sozinha com eles e eu era a mais nova, sempre fui eu que resolvi todos os problemas do meu pai, paguei todas as contas para ele, tudo eu fazia para eles, entendeu? Levar os médicos, os cuidados, tudo que Eram coisas que eles poderiam fazer por conta própria? eram, Sim. mas aí eu Então, sempre estava ali para resolver, daí sempre sobrava para mim. E meu pai é uma pessoa bem acomodada, assim, sabe? sim. Então, o que acontece é que quando você assume esse papel, é como se você estivesse sendo pai e mãe do seu pai e da sua mãe. Exatamente. Então, você sai completamente do lugar da filha. Uhum. Né? E aí a vida da pessoa fica emperrada em várias áreas. Tem gente que não consegue nem casar por conta disso, não consegue nem ter filho. Sabe? Não consegue. Dá problema de relacionamento, dá problema de prosperidade, dá problema no relacionamento do casal também, porque é como se a pessoa tivesse dividida ainda. Ela está ainda cuidando do pai e da mãe, como se o pai e a mãe fossem filhos. Então, aquilo que o seu pai e a sua mãe conseguem fazer, não é para você fazer. Não é para fazer. É simples assim. Se o meu pai e a minha mãe dão conta de fazer X, Y, Z, eu não vou fazer por eles. E ponto final. Ah, mas o meu pai, ele dá conta assim, mas ele é teimoso, ele não toma o remédio. É questão dele. Ele é adulto. Se ele tiver com as faculdades mentais normais, tá tudo bem. A não ser que ele esteja com algum problema mental sério, que aí você vai interditar a pessoa, você vai ter que fazer uma intervenção mais invasiva, no sentido de a pessoa não tem mais autonomia. Né? Mas uma pessoa que é idosa, mas ela é adulta e é sã da cabeça, ela tem o direito de marcar o médico ou não marcar o médico, tomar o remédio ou não tomar o remédio. E se ela pode, se ela tem condição de pagar as próprias contas, porque ela tem capacidade mental para isso, pagar as contas, marcar exame, pegar o carro e sair para dirigir, ela deve fazer isso por ela mesma. E não o filho, né, ou os filhos, ou um dos filhos ficar resolvendo tudo isso. E quando você entra nesse papel, você enfraquece, é como se você estivesse enfraquecendo seu pai e a sua mãe, vendo como se eles fossem incapazes, você está invertendo a posição, né, saindo da posição de filha e adotando uma hierarquia que não é a sua, como se fosse acima deles. E essas coisas a gente faz pelo filho, né? A gente marca médico para o filho até uma certa idade. Até uma certa idade a gente marca médico para o filho, faz certas coisas pelo filho, depois vai crescendo, a gente vai deixando de fazer. Mas pelo filho a gente tem o direito ainda, mesmo ele sendo adulto, a gente tem o direito de meter o bedelho, de dizer alguma coisa, sabe, de cobrar, de dizer, se alimenta melhor, vai no médico, faz isso, faz aquilo, a gente pode ajudar de vez em quando, porque você não sai do seu lugar. Mas o inverso, não. O inverso, não. Então, agora que eles estão idosos, deve ter coisas que eles não podem fazer mais, tá tudo bem se você fizer aquilo que eles não podem. Mas aquilo que eles dão conta, eles devem fazer. Se chegar num ponto que eles não conseguem mais cuidar de si mesmo, não conseguem mais fazer coisas básicas, aí tem que ter uma intervenção maior. Né? Você contratar alguém também que vai ajudar, uma pessoa para cuidar, todo mundo dividir essa responsabilidade, essa despesa, mas enquanto eles puderem fazer por eles, é preciso soltar esse papel. E aí esse papel, o que deixa a pessoa presa a esse papel, né? De ficar muitas vezes nessa coisa de cuidar do pai e da mãe? Sentimento de rejeição faz muito isso. Então, quanto mais rejeição a pessoa guarda, mais ela fica tentando se provar e agradar para receber a retribuição do pai e da mãe. Sentimento de culpa também, que tem a ver também com rejeição e abandono. Então, a pessoa que passa por rejeição e abandono muitas vezes sente uma culpa e essa culpa faz a pessoa ficar presa ali, naquele relacionamento, tentando compensar. Né? Crianças que se sentiram um peso demasiado, porque os pais têm muitos filhos, porque veio num momento muito difícil financeiramente, então às vezes essa criança carrega uma culpa. Ela carrega um sentimento de culpa. Ou porque não foi planejado, ou porque nasceu menino, mas nasceu menina, mas o pai queria menino,
sei lá. Então tem várias situações que podem gerar essa sensação de culpa, que tem ligação também com rejeição, e aí a pessoa passa a vida tentando compensar isso, e é impossível compensar. Não tem como compensar. A pessoa se sente em dívida com o pai e com a mãe, e não tem como você pagar o que o pai e a mãe fazem por um filho. É impossível. A começar porque a vida veio através deles. Como é que eu posso pagar isso de volta? Não tem como pagar e não se paga. O pagamento do filho saudável é só ser grato. É só isso. Agradeço pelo que meu pai e minha mãe fizeram. E se eles precisarem de algum tipo de apoio, naquilo que eles realmente não conseguem fazer, não é naquilo que eles ficam me chamando para eu resolver, não. É naquilo que eles realmente não dão conta de fazer. Não está dando conta mais de, sei lá, de sair para resolver uma coisa na rua porque fisicamente não consegue mais andar, não consegue fazer isso, aí você vai lá, providencia uma coisa e tal. Mas dentro de casa se vira só, dentro de casa consegue, cozinha, né, toma banho sozinho, faz tudo só. Aí você larga isso de mão, não faz essa parte, não vai lá resolver tudo. Né? Tem condição de tomar conta do próprio dinheiro, deixa ele tomar conta do próprio dinheiro, e se quiser gastar com coisa que você não concorda, não é problema seu, é problema deles. Então, e aí você soltando isso, a sua vida começa a ficar mais alinhada. A sua vida começa no sentido da prosperidade também, relacionamento de casal, tudo isso vai melhorando. Porque, na verdade, depois que eu fui embora, eu já deixei bastante disso tudo, né? Só que, assim, meu pai hoje, para dirigir, ele já é meio perigoso, né? E eu venho para cá mesmo, assim, só para passar uma semana, uns dias com eles, né? Depois eu vou embora, levo 1 mês, 2 meses para voltar. E venho por causa dos médicos, sabe? Porque meus irmãos, é complicado, nunca podem, isso que são aposentados, não tem nada para fazer. E só que daí fica aquela, mas e por que fulano não faz? Aí fica um jogando pro outro, sabe? Aí para eu não ficar me estressando e não ficar aí me humilhando, pedindo para fulano faz isso, fulano faz aquilo, aquele outro, eu prefiro vir, eu moro a 650 quilômetros da casa deles aqui, né? Eu prefiro vir e fazer as coisas, sabe, do que ter que ficar pedindo para eles e escutando coisas que, assim, não que eu não mereça, mas eles não merecem, né? Mas eles não têm condição deles mesmos irem para o médico? Não, eles não. Meu pai não dirige mais a ponto de conseguir andar no trânsito, coisa assim. Ele dirige aqui por perto, onde eles moram, que é um lugar mais rural, assim, sabe? Aí é menos trânsito, não tem nem sinaleira, nada por aqui, é super pequeno. Mas então ele não consegue pegar um táxi, pegar um Uber? Ele vai no mercado. Então, daí o que eu digo para ti, eu me sinto mal porque eu toda a vida tive aqui, né? E daí tem que começar a dizer para eles, pega um Uber e vai lá e vai cá. Cara, dói muito isso, sabe? É muito complicado, assim. E eu sei que eles estão sofrendo bastante porque eu fui embora, sabe? Não cansam em me pedir para voltar. E, tipo assim, infelizmente, eu já não tenho mais tanta paciência também. Não tenho paciência mesmo, sabe? Aí eu acabo sendo um pouco grossa e mal educada por causa disso. Porque daí eles ficam, porque você não observa. Eu digo, gente, qual parte vocês não entendem? Eu não vou voltar. Tanto eles quanto os meus irmãos, sabe? Aí é complicado, assim. Daí fica todo mundo cobrando, daí eu digo, todo mundo teve sua vida, vocês já estão aí aposentados, tem a casa de vocês, carro, tudo, e tão belo e formoso, e eu não. Mas por que tu não vem? Eu falei, cara, eu tenho um marido, né? Eu tenho uma vida minha para cuidar. O que vocês acham? Acho que já tá quase na hora, eu já tô com 46 anos. Aí quando você entra, aí você leva ele na consulta, você entra na consulta com seu pai? Até porque ele é surdo, né? E ele tem aparelho de audição que comprou obrigada pela minha outra irmã e minha mãe, e ele só usa quando lhe convém. Por exemplo, hoje levei ele no cardiologista, falei, pai, você não vai botar o aparelho? Não, tu vai comigo, tu escuta. Eu falei, pai, bota teu aparelho, para que tu comprou? Não, eu não vou colocar. Então, então não vai colocar. Aí chega lá, eu tenho que dizer pro médico, doutor, fala mais alto com ele, porque ele não ouve. Aí o médico fala, daí ele fica olhando para mim. Aí eu digo, pai, você entendeu o que o médico falou? Não.
É complicado, é complicado. Você acha que ele realmente não entende? Na verdade, eu acho que ele ouve o que me convém. Mas quando está assim em consulta, em coisa assim, que o médico fala muito baixo, eu realmente vejo que ele não ouve direito, sabe? Mas eu, assim, quando a gente está em casa, coisa assim, porque nós somos tudo de família que falamos alto, né? A gente não tem um tom de voz baixo. Mas ele tem um Então, aparelho, se ele quiser, ele coloca o aparelho, né? isso. É para te ver como que é a criatura. Então, é assim, é algo que você deve entregar para que ele mesmo resolva. Ah, mas aí ele não vai no médico, aí ele não vai ouvir, não vai botar o aparelho, mas é assim, é adulto. É seu pai. Nasceu bem antes de você, viveu muitos anos sem a sua presença aqui na Terra, e a gente tem que aceitar as escolhas de cada um. Então, se você não aceitar, se você não entrar nessa aceitação, que é assim que é, a sua vida é prejudicada. A sua vida vai ser prejudicada. Você não vai conseguir salvar, e você prejudica a sua vida, você sai da ordem. E aí, quando sai da ordem, a sua vida trava, e aí se você tenta voltar para o seu lugar, é natural também que ele queira fazer você voltar para o lugar que você estava antes, porque era confortável, mas esse é o caminho, tá? Para olhar dessa maneira, que se eles podem fazer, eles devem fazer por eles. Uma coisa é quando não consegue de forma alguma, mas colocar um aparelho no ouvido, ele consegue. Pegar um táxi para ir no médico, ele consegue. Né? Consegue, tá? Não é fora das possibilidades. Então, nesse ponto, não faz sentido um filho ou a filha ir fazer isso pelo pai e pela mãe. Porque eles são adultos. Então, eles estão sendo tratados como criança. E aí isso não é bom. Né? Então, se tem sentimento de pena, de culpa, né? Sentimento de pena também é um sentimento que faz a pessoa entrar nesse papel, sentir pena do pai e da mãe. E sentir pena de qualquer pessoa já é ruim. Agora, do pai e da mãe é muito pior. Muito pior. Porque você fica olhando só para a fraqueza. É como se você olhasse o seu pai e a sua mãe como se fossem fracos e incapazes, quando você sente pena. Só que como você é descendente, e você vem deles, e você herdou tudo deles, então eu senti pena deles, eu me enfraqueço também. Eu não confio na capacidade deles, e isso acaba também enfraquecendo a minha própria vida. Né? Então é bem importante olhar para isso com cuidado e procurar sair desses papéis cada vez mais. Ah, mas é difícil, vai chamar de volta. É assim. A pessoa, quando já sabe a consequência, ela faz a escolha. Né? Então, eu prefiro ouvir o meu pai voltar, ou vou me segurar firme aqui, eu sei qual é a consequência. Se eu não for, eu vou sentir culpa. E aí você pode fazer EFT para essa culpa. Tá? Se eu for, eu não vou sentir culpa, mas eu sei a consequência que isso traz para a minha vida. E qual a consequência que você quer colher? Quer sentir a culpa? Ou quer ir lá, resolver e sofrer a consequência também na sua vida em forma de estagnação? E a culpa você pode fazer EFT, que vai te ajudar a liberar esse sentimento. Faz sentido? Faz, bastante. Então, Quando eu comecei a estudar constelação, eu percebi primeiro essa parte de hierarquia, né? Eu estava realmente, ainda estou, né, no lugar errado. Isso. Então, é essa linha mesmo. Eu começo, então, pela culpa. Observe se você guarda sentimentos de rejeição e abandono, que são coisas da criança ferida, com relação ao seu pai e à sua mãe. Abandono, rejeição. Então, isso aí pode ter inúmeras situações que você venceu que podem ter gerado esses sentimentos. Criança que nasce sem ser planejada, criança que nasce com fobia numerosa. Na verdade, esse foi meu caso, porque meu pai tem 3 mulheres e um homem, né? E eles foram tentando até ter um homem, que era o que meu pai queria, um filho homem. E daí eles pararam. E aconteceu mesmo, eu não fui programada nem nada. E você sabe como é que foi
a recepção disso, como é que eles ficaram quando eles souberam? Então, eu já tive, já tenho que perguntar isso para eles, sabe? Mas às vezes eu fico meia preocupada, assim, de perguntar para não ofender, né? Mas eu vou sentar uma hora com eles e perguntar isso. Já me falaram isso também. Você já perguntou para os seus pais como que foi quando eles descobriram que estavam grávidas de você, né? Não, eu nunca perguntei. É que às vezes a criança, ela sabe que, ou ela não se sente bem-vinda por conta de falas que o pai e a mãe podem ter soltado ao longo da vida. Olha, a gente nem estava mais planejando você, não estava nem mais, mas aí veio e tal, né? E estava numa situação difícil, a vida, a gente já estava querendo descansar, sei lá. Então tem coisas às vezes que a gente vai captando, a criança vai ouvindo e ela vai sentindo que ela não foi bem-vinda, que ela não trouxe alegria, não trouxe satisfação, né? Toda criança ela quer ser razão de alegria e satisfação, e não motivo de problema, de ser um peso. Na verdade, essas coisas assim eu nunca ouvi, sabe, André, ao longo da vida. A única coisa que eu ouço é que eu sou a salvação. Por que Porque essa como relação? meus outros irmãos não fazem nada e tudo reclamam e tudo é complicado para eles fazer e quando não é os maridos são a minha cunhada e assim vai. Aí, tipo assim, sempre arrumam uma desculpa para não fazer, sabe? Daí eles sempre dizem, o que seria de nós sem você? Você é a nossa salvação, entendeu? Então é por aí o negócio. É. Então você recebeu o rótulo da salvadora, a faixa, entregaram para você e você vestiu a faixa. Né? Quem seria? Quer dizer, que se você não tivesse nascido, seus pais não iam sobreviver? Aí às vezes eu digo para eles assim, tá, e se eu não tivesse nascido? Aí às vezes eu digo assim, eu acho que eu sou adotada nessa família, porque não pode eu ser tão diferente dos outros, gente, é impossível assim. Tu tá tola, claro que não foi, não sei o que. Eu falei, então eu fui trocada na maternidade, porque não pode. Às vezes até brinco assim, sabe? Mas Mas é eles isso dão aí. conta, tem muita coisa que eles dão conta. Sim, Eventualmente, talvez eles não consigam realmente nem cuidar da própria vida. Mas eu acredito que ainda não chegou nessa fase. tá bom. Né? E você pode pular desse barco aí, se você quiser que a sua vida caminhe cada vez mais. Então você falou que teve depressão também. Então tudo isso dá indício, né, de coisa mal resolvida no passado, muita ferida para curar. Esse desalinhamento, essa desarmonia também de sair do lugar da família pode gerar também uma depressão, pode ajudar, pode contribuir para isso. Então se a pessoa volta para o lugar dela, fica mais alinhada com o sistema, é menos um contribuidor para você sentir depressão, né? E curar esse passado, curar essas dores do passado, né, da criança ferida. Que é o que eu sempre recomendo, né, para todo mundo. Então, se está em dúvida lá no portal Cure Sua Vida, por onde começar, começa pela criança ferida. Começa aplicando EFT para liberar os traumas do passado, as questões da infância. E isso por si só já gera muita transformação na vida da pessoa. E você tem mais alguma pergunta? Não, é isso aí. O que é que você acha? Está disposta a fazer essa mudança ou ainda é difícil? Não, eu preciso, né? Eu preciso, ixi, eu não aguento mais essa vida que não anda. A gente se esforça e às vezes dá 2, 3 passos para frente e volta 4 para trás e aí cai de novo naquela ponto zero, e de novo isso, tá. Não, mas agora eu preciso ressuscitar dos mortos. Vamos fazer essa vida andar. É isso aí. Tá, Joia, então, Danilo. Obrigado, viu, pela Valeu, eu que participação. agradeço.